Olá, espero encontrar você bem aí. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem acompanhado a série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável e eu espero que esteja fazendo sentido na sua vida um estudo tão importante para a caminhada da fé e para a espiritualidade de cada um de nós. Temos usado esse livro aqui, Peter Scazzero, esse pastor norte-americano, escreveu esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e ele tem uma subnota aqui no título do livro que diz assim: desencadeie uma revolução. Desse estudo, nós já estamos na parte final do livro, mas também podia, né? Não tinha outro jeito. Hoje é a videoaula de número 74. Então, videoaula de número 74. E nós vamos para uma parte agora bem prática também. Semana anterior, né, no vídeo anterior, você viu aí, eu deixei suspensa a ideia que nós iniciaríamos hoje. Nós iríamos tratar a partir de hoje, que é de criar uma regra de vida para nos capacitar a vivermos de acordo com tudo que está sendo dito ao longo desse estudo, né? Água, amo água com gás. Água, já é o segundo copo que eu estou tomando, já vai dar quase 1 litro de água logo cedo. Essa aqui com gás, né? Gosto muito de água. E também quem fala tem que tomar água, né, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai iniciar então essa caminhada sobre esta criação de uma regra de vida. Antes de qualquer coisa, gostaria de fazer uma introdução aqui à temática que ele traz, que ele fala assim que nós fomos chamados, né, a ordenar a nossa vida em torno de práticas e disciplinas espirituais, ou seja, em volta de uma regra de vida, né, que seja profundamente estranha ao mundo ao nosso redor. Isso é interessante porque ele olha como se fosse um apelo que ele está fazendo através desse livro, e nós nesse estudo, para a gente ordenar a nossa vida de tal forma que o amor de Cristo venha antes de tudo, né? Então, a primeira coisa que ele fala antes de iniciarmos essa tal regra de vida é amar a Cristo acima de tudo. Então, é interessante essa questão, porque ele fala que quando a gente passa a amar a Cristo acima de tudo, né, a qualidade da nossa vida poderá então iniciar uma transformação, poderá ser transformada aí, e em bênção. Bênção para quem? Bênção para nossa família. Então, quando eu amo a Cristo acima de tudo, eu posso iniciar uma transformação, né, na minha vida, você na sua vida. Então, a gente vai transformar em bênção, né, a nossa vida em bênção para a nossa família, para os amigos que nós temos, para as pessoas que trabalham com a gente, para a igreja que a gente frequenta e serve Jesus lá. Então, amar Jesus acima de tudo nos leva a ser bênção a quem está ao nosso redor. Resumidamente é isso, né? E ele vai iniciar então agora uma trajetória para essa construção dessa tal regra de vida. A primeira coisa que eu gostaria também de deixar claro é que a gente às vezes fica com receio, né, da palavra regra. Né? Regra, eu não gosto de regra, esse negócio de regra, cheio de regra. Agora a regra de vida, né? A palavra regra vem do grego trellis, T-R-E-L-L-I-S, trellis. Trellis é a treliça, que se a gente parar para pensar, a treliça é o que permite, por exemplo, uma videira sair do chão e crescer, tornando-se muito mais frutífera e produtiva, né? Dessa mesma forma, uma regra de vida funciona como uma treliça que nos ajuda a permanecer em Cristo, no meio desse mundo conturbado que vivemos. E assim a gente vai se tornar muito mais frutífero e produtivo espiritualmente. Entenderam a associação feita aí com a treliça? A treliça permite que... Não encontrei isso na biblioteca do app Spotify. Você pode me pedir... Tá bom, a Siri
do meu celular aqui está pesquisando coisas. Não deixa a gente em paz, né? Tem quem tem Alexa, tem que tem a Siri aqui. E ela está pesquisando. Se eu estou conversando aqui, ela pesquisando no Spotify. Nem pedi pesquisa, mas enfim, né? Hoje em dia a gente não está sozinho mais nunca, né? A treliça, ela permite que a videira cresça, saia do chão e assim ela vai produzir mais, ser mais produtiva, dar mais frutos. A mesma coisa, a ideia da regra. Essa regra de vida vai nos permitir que a gente seja pessoas, que eu seja, que você seja uma pessoa mais produtiva espiritual, do ponto de vista espiritual, espiritualmente falando, tá? Muito bem. Uma regra de vida, para a gente definir isso, seria um plano que tem algumas características. Um plano que seja intencional, pelo menos intencional, e consciente. Então, tem que ser algo que eu faço conscientemente e intencionalmente. Uma regra de vida, então, é um plano intencional e consciente. Qual é o objetivo? Manter Deus no centro de tudo que a gente faz. É ver Deus como a fonte da nossa vida. Essa é a ideia da regra de vida, que é consciente e é intencional para colocar Deus no centro de todas as coisas, amar Jesus acima de tudo. Tá? Poucas pessoas têm, né, um plano consciente, intencional para desenvolver a vida espiritual. A maioria dos cristãos, eu, você, nós não somos intencionais. Nós partimos para uma questão mais prática. É igual carro no piloto automático. Por exemplo, ele diz assim: a cada manhã podemos nos levantar, dar comida para o cachorro, para o gato, fazer um café, um exercício rápido, a gente se veste para o trabalho, toma um café da manhã e vai trabalhar. Ele diz que isso é meio que piloto automático, né? Nós não fazemos intencionalmente, às vezes nem conscientemente. Isso é meio inconsciente, é igual dirigir. Você já dirigiu um carro? Você que dirige, por exemplo? Você não fica pensando, olha, agora eu vou mudar a marcha. Não, é automático, você já vai dirigindo depois de um tempo que você está já com habilitação e tudo mais. Hoje em dia, com os carros automáticos, nem marcha a gente muda mais, né? Mas enfim, ele diz que na realidade, cada pessoa tem uma regra inconsciente para desenvolver sua vida espiritual. Uma regra inconsciente. E ele está falando da gente criar uma regra consciente e intencional. Ele diz que cada um de nós, inconscientemente, temos uma regra para desenvolver a vida espiritual. Porque cada um de nós, cada pessoa tem seus valores, tem a sua maneira de fazer as coisas. Por exemplo, pessoas podem frequentar uma igreja aos domingos, pessoas podem participar de um grupo pequeno durante a semana, pessoas podem servir em algum ministério ou ter 10 minutos de oração, leitura bíblica antes de dormir. Isso são práticas, essas coisas são práticas ou coisas que fazemos inconscientemente para tentar desenvolver nossa vida espiritual. Ou fazemos todas essas coisas. Vamos a um grupo pequeno durante a semana, vamos ao culto do domingo, temos uma participação em algum ministério e ainda temos oração e leitura bíblica antes de dormir todos os dias. Então isso é uma rotina que a gente acaba criando, uma regra de vida, muitas vezes inconsciente, na tentativa de desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. Agora, nossas práticas espirituais atuais não são mais suficientes para manter a gente na superfície de um oceano difícil que a gente tem vivido aí, que é o século XXI. Acabamos nos pegando aí sem foco, distraídos, sem direção espiritualmente falando, né? Lutar contra uma corrente tão forte que é essa da sociedade, século XXI, eu lembro de Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século, com essa sociedade, com esse mundo aí, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Sem uma âncora de regra de vida nesse oceano turbulento do século XXI, é quase impossível a gente conseguir vencer essa corrente, né? Então, por isso que ele traz essa ideia da regra de vida. Olha o que ele fala, por exemplo.
A maioria das pessoas vive à custa da espiritualidade alheia em vez de aproveitar o tempo para desenvolver a sua própria experiência com Deus. Uau, pesado, né? E aí, interessante, porque muitos cristãos falam de oração, só que não oram. Falam sobre oração, mas não oram. Muitos acreditam na Bíblia como palavra de Deus, mas não têm nem ideia do que isso significa na sua vida. Nossos objetivos, por exemplo, para os nossos filhos, com nossos, assim, os cristãos, os objetivos dos cristãos para os filhos, para os seus filhos, tem pouquinha diferença dos objetivos que os pagãos que nem conhecem a Deus têm para os seus filhos. Vocês entenderam? Então, os cristãos têm objetivos para os seus filhos que diferem um pouquinho dos objetivos que os pagãos que nem conhecem a Deus têm também para os seus filhos. Da mesma forma que as pessoas que não conhecem a Deus, esse mundo, essa sociedade, este século, da mesma forma que o mundo classifica as pessoas, nós também classificamos, nós cristãos também classificamos. O mundo, a sociedade, o século XXI classifica as pessoas a partir da educação, tem base na educação, na riqueza, beleza, popularidade. E nós cristãos fazemos igualzinho, igual pagão. O cristão está fazendo igual pagão. A gente classifica as pessoas com base em educação, em riqueza, em beleza, em popularidade. Infelizmente. Então, caminhando aqui para o encerramento dessa introdução sobre a regra de vida, e a partir da semana que vem a gente vai seguir nisso, construindo essa regra, eu vou ler um parágrafo que ele escreve no final. Promover uma crescente espiritualidade com profundidade em nossa cultura atual exige um plano cuidadoso, consciente e intencional para a nossa vida espiritual. Agora, eu vou repetir isso aqui já já. Planejar bem isso requer a gente dar uma olhada na Bíblia. E a partir da semana que vem a gente vai iniciar esse olhar. A gente vai olhar a história de Daniel, a regra de vida de Daniel, e a gente vai olhar a história da igreja primitiva para a gente poder colocar tanto a regra de Daniel quanto da igreja primitiva como raízes dessa nossa regra de vida, tá bom? Eu vou repetir a frase que eu li aqui. Promover uma crescente espiritualidade com profundidade em nossa cultura atual exigirá um plano cuidadoso, consciente e intencional para a nossa vida espiritual. Guarde essa frase nessa aula 74. Semana que vem a gente vai partir para a história de Daniel, regra de vida de Daniel, e vamos para a igreja primitiva. E a gente vai começar a construir a nossa regra de vida, que seria essa treliça que vai fazer a gente sair do chão e conseguir ser mais produtivo e mais frutífero espiritualmente. Combinado? Obrigado pelo seu tempo, espero que esteja sendo edificante na sua vida como tem sido na minha. Que Deus abençoe você e na próxima semana a gente se encontra na sequência dessa construção de regra de vida. Regra de Daniel, igreja primitiva. Vamos seguir nesse caminho. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe. Até mais.